começa a pensar no coletivo, as coisas, as mudanças naturalmente ocorrem e as coisas acontecem. Mas de qualquer maneira eu quero apenas, vou passar a palavra ao Jorge Rocha, para quem peço uma salva de palmas, e vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Bom, a salva de palmas fica para o fim, se acharem que merece. Mas o objetivo aqui será sempre, como acontece com as sessões do Cineclube, que aqui fiquem, ou que saiam daqui com uma ideia um bocadinho mais aprofundada daquilo que as imagens ali vão passando, e que à primeira vista a ideia que fica do Mais 68 é que foi, e usando aqui um termo mais brasileiro, uma grande bagunçada. Foi bastante mais do que isso, teve um efeito muito transversal naquilo que veio a ser a sociedade desde então, e hoje, se nas boas e nas más coisas, se temos a atual sociedade, muitas delas vieram dessa altura. Pessoalmente, para mim, aquilo que eu quero dizer é que quando o Reinaldo me convidou para vir falar sobre o Maio de 68, ele não sabia, mas para a minha formação pessoal houve duas influências muito determinantes na minha vida, e mais ou menos pela mesma altura. Pelos meus 10 anos, 11 anos de idade, conheci uma pessoa excepcional, que era o Padre Augusto Sobral, e portanto, se eu hoje sou ateu, muito a ele devo. Se eu sou socialista de matriz marxista, a ele o devo. E o Padre Sobral, na altura em que o conheci, ele chegou à paróquia da Cova da Piedade e causou logo escândalo. Muitas das pessoas que costumavam frequentar a igreja da Cova da Piedade passaram a vir para a Almada, porque as homilias dele não eram nada daquilo que era costume ouvir nos padres da situação. Ele dava-nos religião e moral no Liceu da Almada, e quando eram as datas mais polémicas, ali pelo 1º de Maio, mesmo o 28 de Maio, era natural que a Pido viesse a barbatar e eu fazer visitar Caxias durante uns dias, e depois voltava para voltar. Curiosamente, o Sr. Gera nessa altura protegiam, o que diz bem, de alguma forma, daquilo que eram as contradições do antigo regime. A outra grande mudança, aquilo que veio a fundamentar, e portanto o Padre Sobral habituou-nos a questionar tudo, mesmo a própria ideia de Deus. Portanto, quando eu digo que hoje sou ateu, graças a ele, a muito ele devo o facto deste muito novo questionar se realmente havia ou não havia Deus, se realmente aquilo que eram os princípios, os estereótipos do que nos ensinavam em termos de religião, se tinham algum sentido ou não. Ele, curiosamente, defendia uma ideia de religião muito panteísta, muito baseada naquilo que o filósofo Spinoza defendia, que era a existência de uma força universal que de alguma forma nos condicionaria, e durante muitos anos foi isso que eu também acreditei. A outra mudança, outro fator que me formou muito foi o Maio 68. Tinha 12 anos nessa altura. Na altura, na família, era costume chegarmos ao princípio do verão, arrumávamos no carro as malas e mesas para os piqueniques e não sei o que, íamos dar a volta ao país. E calhou que aí pela segunda metade de junho estávamos no Porto. Isto passou-se num café do Porto. A minha irmã na altura estava para entrar para a Faculdade de Letras em Românicas, que tinha muito gosto na língua francesa, e então comprou uma revista, o Paris Match. Eu digo que a 50 anos de distância ainda me lembro de muitas daquelas páginas daquele Paris Match, porque o Paris Match durante umas semanas não saiu, e aquele número tinha duas reportagens principais. Uma delas era sobre a morte do senador Robert Kennedy, que tinha sido assassinado no dia 6 de junho. A outra era sobre o Maio 68.
E o maio de 68 eram estas imagens que estão aqui a ver, eram este tipo de imagens, era a demonstração de que, afinal, a realidade podia ser diferente daquela que nós conhecíamos, aquela em que nos diziam para termos cuidado com aquilo que dissessemos, não podíamos falar mal do Salazar porque podiam haver ouvidos à escuta, era a realidade em que vinham buscar o Mariano e o Mariano desaparecia ali do Monte da Caparica para nunca mais aparecer porque a PIDE o tinha levado, era uma realidade em que parecia que não havia outra possibilidade senão aquela de nós seguirmos o preceito do Alexandre O'Neill, que tinha um poema para essa altura que dizia que neste país do diminutivo, juizinho é que era preciso. E nesse aspecto, o que aquela reportagem mostrava, e curiosamente a revista conseguiu passar pelas malhas da censura, é que era possível uma outra realidade. Era possível ver pessoas na rua a lutar contra o regime, a lutar contra a situação. E isso foi uma descoberta, foi assim algo que apareceu e que me abriu os olhos para depois olhar para a realidade de outra forma e ir ao encontro daquilo que o Padre Sobral, inclusive, também nos tentava transmitir. O que se pretende, portanto, nesta sessão, a escolha de apresentar estas imagens não é para que vocês se esqueçam do que nós estamos aqui a falar, e ficarem só vidrados ali, porque aquelas imagens espelham, sobretudo, muitas delas vão se repetir, mas espelham aquilo que foi o clima em França desse mês, como disse o Reinaldo, dos 28 dias de maio, em que as coisas estiveram realmente em grande ebulição. O que pode explicar o que aconteceu em França nessa altura tem origem muito mais para trás e vale a pena nós olharmos para o que é que fundamentou tudo isto. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, há um país que sai incólume, que não está destruído e que tem uma indústria pujante porque esteve a trabalhar em força na sua indústria de guerra, e que foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se tornaram a grande superpotência, foi porque, efetivamente, nessa altura, a Europa, a Ásia, grande parte da Ásia e o Norte da África ficaram destruídos com a guerra, e os americanos tinham ali uma indústria claramente em força e que dava para claramente alavancar a sua economia com base naquilo que foi o esforço de guerra daquele período. Veio a constituir-se os chamados 30 gloriosos anos. Durante quase 30 anos, até à crise do petróleo de 1973, nós tivemos sucessivamente e quase sempre a capacidade dos países terem grandes crescimentos económicos, a começar pelos Estados Unidos, obviamente, e os Estados Unidos tinham tanta margem de manobra a nível do crescimento económico que lançaram o Plano Marshall para evitar que a metade ocidental da Europa caísse naquilo que era o medo que eles tinham, que fosse abarbatada pelo bloco de leste, da Europa de leste, que a Europa de leste passasse para este lado. Portanto, se houve uma generosidade americana depois do pós-guerra, tem a ver com aquela loucura que houve na América, sobretudo a partir de 1951, mas antes, sobretudo quando os soviéticos tiveram a primeira bomba atómica, em que os americanos, o poder político transmitiu aos americanos o medo que os russos vinham aí. O que é que acontece com essa situação? Com o crescimento sucessivo da economia, cria-se o sonho americano. O chefe de família que foi ocupar todos os empregos. Não nos devemos esquecer que durante a segunda metade da guerra, as mulheres americanas saíram do lar e foram trabalhar para as várias fábricas, mas depois, quando os homens vieram, tiveram que ocupar os lugares delas e as mulheres foram novamente remetidas para o lar. E então havia que essencialmente satisfazer os homens e as mulheres. E como é que isso acontecia? Os homens com uns empregos que iam sempre melhorando, de forma a que daí a pouco, todos os anos, conseguiam mudar de carro numa das marcas que eram produzidas em Detroit. As mulheres iam ter uma coisa que era maravilhosa, que era o grande desenvolvimento dos eletrodomésticos. É a grande época em que todas as famílias têm o frigorífico, têm as máquinas de lavar, têm as televisões, e isso cria
uma imagem, um tipo de família americana que o próprio cinema potenciava. E é nessa altura que grandes atrizes americanas, estou-me a lembrar da Doris Day, da Jane Wyman, da Susan Hayward, há outras que agora poderia lembrar, mas que não vale a pena puxar muito pela memória, mas criam grandes imagens de mulheres donas de casa. Há uma série, por exemplo, quando era miúdo, O Casei com uma Feiticeira, por exemplo, que aquela série espelhava, apesar da feiticeira mexer o nariz e ter a sua irreverência por aí, mas era a dona de casa típica. Os Flintstones, a Vilma e a outra eram claramente donas de casa. Cria-se aquela imagem de uma família em que o homem é o chefe, a mulher é a dona de casa, os filhos são todos muito bem comportadinhos e bem educadinhos. Acontece que no final dos anos 50 na América, e portanto ainda estamos longe de chegarmos à França, nessa altura aparece o fenómeno do rock. Embora o Elvis Presley venha a ser sempre um homem muito conservador, o que é um facto é que aqueles gingar de Ancas, o passo de ganso do Chuck Berry, transmite logo uma irreverência que começa o rock a funcionar com uma certa subversão. Aquela imagem da família americana estereotipada acaba por ser o rock a vir sabotá-la um bocado. E começa também a luta pelos direitos civis, e nós vamos ver que durante toda a década dos anos 60 a América vai ser sacudida sucessivamente por tentativas da comunidade negra, nomeadamente no sul dos Estados Unidos, fundamentalmente, para ganhar direitos que nunca tinha tido. E é nesse sentido que o Luther King vai funcionar como uma figura emblemática dessa época. Luther King que vai ser assassinado em abril de 68. Portanto, aqui começamos a aproximar-nos de tudo o que vai funcionar como o despoletador de tudo o que aconteceu no meio de 68. Em 1967 também acontece em São Francisco, que era a cidade onde mais irreverente dos Estados Unidos, o chamado Verão do Amor, o Summer of Love. E a Summer of Love vai ser, não diria o despoletar, mas vai ser um movimento de ascensão do movimento hippie. E o que há de mais contestatário ao tal sonho americano, à tal imagem da família como foi criada, do que o movimento hippie? Temos também, de 67, nesse mesmo verão, é o ano em que morre, em que é assassinado na Bolívia, o Che Guevara. Outro mito que vai ser importante e que vai ser assumido pelos estudantes do Maio 68. Também ainda não sabia o lado mais sombrio do que foi a grande revolução cultural e proletária na China, mas nessa altura foi a época em que realmente os chineses davam a ideia de que iam para a praia todos com o livrinho vermelho e que a velha geração dos antigos dirigentes comunistas era posta de lado pela juventude que irreverentemente os punha nos campos de reeducação. Temos, claro, e dessa época, toda a década de 60, ao ascenso da intervenção americana no Vietnã, começada pelo John Kennedy, potenciada pelo Lyndon Johnson, e que o Nixon depois irá tentar resolver quando os americanos estão em vias de ser humilhantemente derrotados no Vietnã. Ora, o Vietnã vem demonstrar à juventude que vai estar aqui neste movimento mais 68 que o impossível pode acontecer. Ou seja, aqueles países, aquele terceiro mundo subdesenvolvido, pobre, é capaz de pôr de rastros uma grande superpotência. Também Cuba, Fidel Castro na altura é também, até por arrastamento do próprio Che Guevara, é um ícone que vai ser recuperado fortemente pelos estudantes como sendo alguém que vale a pena terem atenção, porque é possível ali nas barbas dos americanos, a meia dúzia de milhas de Miami, construir uma outra realidade.
Portanto, temos na prática um conflito de gerações que vai acontecer, porque a juventude que começou a dançar o rock, primeiro o iê também, portanto, os vários movimentos que surgiram dentro do rock vão aparecer, vão ganhar consciência política e vão pôr em causa o tipo de educação que era ministrado. Por isso, os liceus franceses, as universidades francesas, vão se revoltar contra aquilo que eram os esquemas que eram de educação então aplicados. As normas morais eram extremamente conservadoras. Temos que nos lembrar que só em dezembro de 1967 é que em França a lei permite a utilização da pílula anticoncepcional sem haver penalização para quem a utilizasse. O William Reich, na altura, também, quase todos os jovens liam um livro que era fundamental e que, se calhar, muitos dos que aqui estão também o tomaram como guia ideológico, que era a Revolução Sexual do William Reich. Havia claramente uma oposição entre a geração mais velha, que era extremamente conservadora, motivada pelos preceitos mais puritanos, e os jovens queriam claramente uma libertação. Não foi só em França que isto aconteceu. Logo no princípio, nesta cassete ou neste DVD que preparamos, aparecem vários exemplos de contestações que já estavam a haver. Em Itália, o movimento de ocupação das universidades, começou pela de Turim e de Pisa, começaram logo em 1967 e até junho são 102 as ocupações em universidades. Na Polónia, e aqui começa realmente a contestação, uma certa forma de implementação do que seria um regime supostamente comunista. Na Polónia há um movimento muito forte também em 1967, porque havia uma peça para estrear no Teatro Nacional e que, sobretudo, versava sobre a resistência dos estudantes contra o czarismo e que o regime do Gomulka vai proibir. Ora, vai haver uma enorme contestação, um enorme levantamento contra essa proibição. Vai haver na Checoslováquia, em janeiro, o partido que estava à frente, que era o Partido Comunista da Checoslováquia, substitui a sua liderança e quem passa a ser o líder passa a ser o Alexandre Dubček. O Alexandre Dubček prometia construir um socialismo de rosto humano. Podemos hoje conjecturar o que é que teria sido a evolução daquele bloco de leste se eventualmente as ideias do Dubček tivessem sido aplicadas. O que é um facto é que quando Maio acontece, está ainda no auge a primavera de Praga, que vai ser cerceada em agosto desse ano. Vimos também ali Espanha, é o ano, em 1968, em que também os estudantes se levantam contra o franquismo. No Brasil, onde também existe um forte movimento estudantil de contestação da ditadura militar. Portanto, temos aqui uma situação em que, por todo o lado, existe contestação. E é de tal forma a estranheza que em França nada se passe, que nessa altura o jornal Le Monde tinha como chefe de redação o Pierre Vincent Pointet, que escreve um artigo que ficou para a história, porque aquilo que ele vai dizer é La France s'ennuie, a França aborrece, há um enorme tédio em França. Como é que é possível por todo o lado, seja na Ásia, no Japão, por exemplo, era outro dos países onde estava a acontecer grande contestação também estudantil. Portanto, se na América, onde também os campos universitários americanos estavam em fogo, na América do Sul, com o Brasil, em vários sítios na Europa, na Ásia, na China, portanto, na Ásia não era só no Japão, era também na China, se está tudo em ebulição, como é que a França se aborrece? Parece que está tudo parado.
Curiosamente, é 5 dias depois desse editorial do Le Monde, acontece que um estudante francês, cujo nome era Xavier Langlade, que pertencia a um movimento de extrema-esquerda, que era a Juventude Comunista Revolucionária, vai para a porta do American Express fazer uma contestação solitária e individual contra a intervenção americana no Vietnã. E é preso. É preso e está prometida o governo do De Gaulle, está muito fragilizado, porque tinha havido eleições em 1967 e o Partido Gaulista tinha tido só mais um deputado do que a soma da esquerda. E dentro da esquerda temos que recordar que nessa altura o partido mais forte da esquerda francesa era o Partido Comunista. O Partido Socialista era muito fraco em comparação ao Partido Socialista de então. O Partido Gaulista, que estava no poder, decide fazer Xavier Langlade assim um caso quase de exemplo, e promete realmente que vai tratar o caso como hoje se tratam os terroristas. É nesse sentido que nasce o movimento M22, que foi criado na Universidade de Nanterre. Um dos principais criadores desse movimento foi o Daniel Cohn-Bendit, o outro foi o Daniel Ben Said, e esse movimento é criado na Universidade de Nanterre para assegurar a defesa de Xavier Langlade, cuja libertação exige e que não haja sequer qualquer penalização, porque ele na prática só estava a manifestar a sua liberdade de expressão de pensamento contestando a guerra do Vietnã. Nasce assim o movimento de ocupação da universidade. A universidade, os estudantes decidem ocupar a Universidade de Nanterre em 2 de maio. O reitor, que era o Jean Roche, decide chamar a polícia, mas nessa altura os estudantes saem de Nanterre, vêm para a Sorbonne, e os estudantes de Sorbonne juntam-se aos de Nanterre para fazerem, está aí, portanto, o Daniel Cohn-Bendit na altura, e nesse aspecto juntam-se logo 2 das principais universidades parisienses, Nanterre e a Sorbonne. Eles criam as primeiras barricadas, ocupam as universidades, o reitor manda vir a polícia de choque leva quase toda a madrugada para conseguir voltar a tomar posse daquela zona do Quartier Latin. Mas nos dias seguintes há continuamente confrontos entre estudantes e polícia. É nessa altura que os estudantes usam como armas as pedras da calçada. Há aquela célebre frase: procurar a praia debaixo das pedras da calçada. E chegamos então ao dia 10. No dia 10 começam a acontecer também as ocupações dos liceus parisienses. Os estudantes do liceu juntam-se aos estudantes da Sorbonne e de Nanterre, e começam também a acontecer aquilo que os sindicatos não esperavam. É que, animados por aquilo que estavam a ver, em muitos casos pelos próprios filhos, os operários começam a fazer greves selvagens. O sindicato, a CGT, temos aqui na altura, precisamente, o líder da CGT decide que não pode... este era o líder do PC na altura, do Partido Comunista Francês. Mas, portanto, os sindicatos